Olá, aqui é Marcelino Araújo. Seja bem-vindo a esse vídeo, a leitura bíblica diária de hoje, dia 26/9. Estou gripado, se eu tossir, se eu suar o nariz aqui, não leve a mal, me perdoe. Mas seja bem-vindo à leitura bíblica diária de hoje, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 5, 6 e 7. Vamos ler. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: envia a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecerias o vosso coração
como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer como em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor,
Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mizpá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mizpá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor, E julgava Samuel os filhos de Israel em Mizpá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mizpá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mizpá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou-a da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mizpá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. E aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção, que Deus abençoe. Comente, compartilhe este vídeo aí nas redes sociais. Um forte abraço, tchau. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!